Olá, pessoal! Estamos com mais um programa Papo Saúde para você. E hoje nós vamos falar sobre a dengue, um assunto que precisa muito da nossa atenção. Vamos saber o que cada um de nós pode fazer para prevenir a doença. E para bater esse papo, está aqui com a gente Ailton Domício da Silva. Ele é enfermeiro e mestre em Ciências da Saúde. Obrigada pela sua participação, Ailton. Eu que agradeço poder estar participando do seu programa, estar debatendo um tema tão importante para o nosso país. É verdade. E aí, eu queria começar esse papo perguntando para você, que você esclarecesse para a gente o que é a dengue e como é que ela se manifesta. Pois é, a dengue ela é uma doença febril aguda. É importante usar esse termo aguda, porque é a característica da doença de início repentino, sempre com a febre muito elevada, acima de 39, 40 graus, mas que dura no máximo 7 dias. E vem acompanhada de uma outra série de sintomas. Por exemplo, dor no corpo, dor nas juntas, dor muscular, uma prostração, ou seja, a pessoa fica completamente impossibilitada de executar suas atividades diárias, né? Fica também com a perda de apetite, enfim, deixa a pessoa totalmente acamada. No passado se chamava a dengue de febre quebra-ossos, pela sua característica, né, de deixar a pessoa totalmente acamada. Com essa dor nas articulações, no corpo, é por Exatamente, exatamente. Dói tudo. Quem teve, relata que dói da ponta do cabelo à ponta do dedão. Ou seja, é até difícil de você distinguir, né, aonde dói, porque de fato dói todo o corpo. Né? E uma doença terrível que, apesar de matar pouco, né, em relação a outras doenças, ela é de grande gravidade, né, do ponto de vista da saúde pública, pelo quantitativo de casos que acaba acometendo as pessoas, e inclusive do ponto de vista econômico. Né? Porque a pessoa que adoece, ela fica em torno de 10 dias impossibilitadas, inclusive, de trabalhar. Agora, tem essa coisa, né? Os dois sintomas distintos. Dizem que tem uma dengue, né, um sintoma de dengue mais clássico, com esses 7 dias de muita dor, e um quadro mais complicado, que é o que vocês dizem que é a dengue hemorrágica. Explica pra gente como é que é esses sintomas e a gravidade de cada um, essa dengue mais branda e essa dengue hemorrágica, que é a mais perigosa, né? Certo. A dengue clássica, ela não mata. A clássica é essa que você está chamando, é esses 7 dias com muita dor, muita febre. Exatamente. Passado esses 7 dias, a pessoa, né, melhora e continua o seu ritmo. De fato, não existe duas dengue. É uma única dengue. Sendo que pode evoluir para a forma grave, que é a febre hemorrágica. O problema é saber quem é que vai evoluir para a forma hemorrágica. Vai depender de Não sabemos exatamente. Existem algumas questões relacionadas ao próprio indivíduo, mas não está explícito quem é que vai desenvolver a febre hemorrágica da dengue. Vai depender de cada organismo, é isso? Depende de cada organismo, depende do tipo de vírus, né? Já que a dengue tem 4 sorotipos, né? 4 vírus diferentes, é como irmãos gêmeos. São parecidos, mas não são iguais. Né? Portanto, na dengue também é da mesma forma. E a quantidade de vírus, né? A capacidade dele levar a doença, né? Isso se distingue entre eles também. E esses são fatores muito importantes, né? Que conduz o caso para gravidade, que pode levar inclusive à morte. Agora, algumas pessoas acham que eu tive dengue, então não vou ter da próxima vez, ou então outras pessoas acham, eu tive uma dengue, se eu tiver a segunda vez eu posso ter a dengue hemorrágica e pode ficar mais grave. Isso é fato ou isso é mito? As pessoas... Nós conhecemos pouco sobre a dengue. O que nós já sabemos hoje é que uma pessoa que tem uma primeira vez a dengue, ela já pode evoluir para a forma hemorrágica. Agora, existe uma teoria que diz que infecções sucessivas, ou seja, se você ter a doença mais de uma vez, você tem uma probabilidade maior de, num segundo ou terceiro encontro, desenvolver essa forma grave. Exatamente. Mas isso não é uma regra. Né? Então, portanto, a prevenção continua sendo a palavra de ordem. E de que maneira as pessoas, a sociedade, de que maneira lá em casa eu posso me prevenir
com relação à proliferação da dengue? Olha, é importante Da essa proliferação questão do vírus, do vetor. Do vetor, do do mosquito, né? Que é o Aedes aegypti, né? É importante dizer que quem transmite a dengue é a fêmea, né? O mosquito fêmea que transmite essa doença, que transmite o vírus. E aí é importante a gente conversar um pouquinho antes de dizer como se prevenir, conhecer o seu inimigo. Quando a gente conhece melhor, fica mais fácil de compreender e, inclusive, de combater. O Aedes aegypti é um vetor, né, um mosquito, que tem hábitos domésticos. Ou seja, ele está dentro das nossas casas. Ele faz parte da nossa família. Casa, apartamento, enfim. Local de trabalho, escola. A característica dele é estar na zona urbana, coabitando com as pessoas. E por que isso? Porque a fêmea precisa de sangue para a maturação dos seus ovos. E a preferência do alimento é o sangue humano. E ele estando dentro das nossas casas... O sangue humano é o alimento é o alimento preferencial. Ele pode se alimentar de outros animais vertebrados. Mas o sangue humano é o preferido. É o prato principal. É o prato principal. Até porque, né, como ele está dentro de nossa casa... E as pessoas estão ali disponíveis, né, para ofertar o alimento, digamos assim. Né? E é uma questão biológica. Ele pica, né, a fêmea pica, por a necessidade de dar continuidade à sua espécie. E aí é que começa todo esse ciclo. E esse mosquito, dentro de nossas casas, da nossa casa, ele permanece em locais tranquilos, sombreados, né? Importante dizer antes disso, o mosquito, ele tem um período preferencial para picar as pessoas. Que período é? Que é, normalmente, nas primeiras horas do dia e nas últimas horas. Ou seja, naquela fase crepuscular. Ou seja, está amanhecendo, está anoitecendo. Não significa que ele não pica durante o dia. Entendi. Mas esse é o horário preferencial. Nesse intervalo de tempo em que ele está em repouso, ele está dentro da nossa casa, ali, atrás da porta, debaixo de uma cadeira, numa roupa, atrás de um quadro, atrás da televisão, aguardando a oportunidade para, então, começar a picar as pessoas. Mas dentro das nossas casas, o lugar preferido dele para reprodução é onde tem água parada? Essa é uma fase inicial, ou seja, a fêmea, depois que ela vai colocar os seus ovos, fazer a postura dos ovos, ela procura um ambiente onde há a presença de água parada. Importante, eu falei água parada, eu não falei água limpa, né? Isso é importante, por quê? Esse é um vetor de uma capacidade de adaptação muito grande. E nós já verificamos esse potencial dele se proliferar em ambientes com água contaminada. Dita não limpa. E aí fica a pergunta, o que é água limpa para nós e para o mosquito? Então ele lá e não coloca os ovos dentro da água. Ele coloca acima do nível da água. Porque naquelas primeiras horas, o ovo precisa da umidade para completar a sua maturação. E ali, a partir do momento em que a água, o nível da água subir, que encostar no ovo, ele eclode e começa então o seu ciclo, que é larvas, que é a fase em que ela se alimenta, né? E aí o alimento, inclusive, está dentro da própria água. Depois vem uma outra fase chamada de pupa, que já não se alimenta mais, até emergir como mosquito propriamente dito. E importante, por que nós temos que tomar cuidado? Por que nós temos que prevenir? Porque nessas primeiras 24 horas, após o nascimento do mosquito, ele permanece no mesmo local que o originou, ou seja, naquela mesma vasilha que tinha água, ele permanece ali nas proximidades, porque ele não tem ainda a condição ideal de começar a voar. Então, se você mantém água parada dentro da sua casa ou no seu quintal, você pode ter certeza que o mosquito vai estar ali dentro do seu quintal, esperando a oportunidade para se alimentar de sangue humano. Ailton, nós vamos fazer só um intervalo rapidinho, vamos voltar com o mesmo papo. Não sai daí que a gente volta rapidinho.
Estamos de volta com o Papo Saúde, que hoje fala sobre a dengue, com o enfermeiro Ailton Domício da Silva. Ailton, aceita um chazinho? Aceito sim, Ana. A gente estava falando a respeito da prevenção, né? Como é que as pessoas em casa podem prevenir a questão da proliferação do Aedes aegypti. Explica pra gente exatamente o que a gente pode fazer em casa. Ok. A coisa da água na plantinha, como é que é? Vamos fazer um tour dentro de casa. Banheiro. Se você tem um ralo que ele não é usado constantemente, esse ralo deve estar coberto por uma malha fina, uma tela de malha fina, ou um tapetezinho em cima, de modo a impedir que o mosquito passe e entre e deposite os seus ovos. Se você tem, por exemplo, uma churrasqueira e está lá o seu vaso sanitário que não é utilizado frequentemente, mantenha tampado com a tampa baixada, porque lá pode ser um local. A caixa d'água, ela precisa estar completamente vedada. Entreaberta, uma frestazinha é o suficiente. E lá se transforma um criadouro fantástico. Água limpa e ambiente sombreado. Que é o que eles preferem. Então deve estar devidamente vedada. Inclusive o ladrão deve estar colocando uma tela de malha fina, porque senão ele entra por ali também. Fora, no quintal, observar plantas. Você tem alguma planta que acumula água, por exemplo, como a bromélia? Deve-se evitar, né, esse tipo de planta. Vasinhos de planta. Se você quer usar, não tem problema ter vaso de planta. Como que a gente faz? Mas tem que se observar pratinho. o seguinte: se a planta requer prato, tem que colocar areia até a borda deste prato. Tá. Preferencialmente, avalie a necessidade mesmo dessa planta ter um pratinho. Às vezes um jarro grande acostuma a dosar a quantidade de água diária e elimina esse prato. Você não vai correr risco de esquecer água ali naquele prato. Mas se não tiver jeito, se estiver no apartamento e tiver com pratinho, tem que colocar areia ou terra. Tem que colocar areia ou terra, ou seja, de modo que a água não fique ali acumulada, depositada naquele recipiente. Outra coisa importante são as garrafas. Guarde sempre de cabeça para baixo. Calhas. Isso para o pessoal que mora em chácara, Chácaras. em terrenos, em casa. A gente né? fala... Aí vai no fundo da casa, Exatamente. tá cheio de pneu, Exato. de garrafa. A gente fala, assim, desses recipientes que são os mais comuns. Tá. Mas a palavra de ordem é: tudo que acumula água é passível de se transformar num criadouro do mosquito da dengue. Então, se você tem uma tampinha, se você tem uma casca de ovo, aquelas caixas aquelas tampas de caixa de esgoto que tem aqueles 2 ganchinhos, ali é possível se transformar num criadouro do Aedes aegypti. Então, a melhor palavra é: pare e pense. Tudo que acumule água é um potencial criadouro do Aedes aegypti. Porque a gente fala, né? Já existem, inclusive, pesquisas que mostram que as pessoas sabem como prevenir a doença. Agora, nós precisamos partir do conhecimento para a ação propriamente dita. Então, tudo, qualquer ambiente que você observar acumular água, se acumula, procure evitar. Porque ali pode se transformar num criadouro do mosquito, ali pode ser o local em que vai gerar os casos, inclusive, levando à morte. E as pessoas costumam dentro de casa achar que usando inseticida, vela de citronela, essas questões não funcionam. Eles podem espantar o mosquito, mas não vai resolver o problema dentro de casa. Exatamente. Nós temos que pensar o seguinte: nós temos que trabalhar a prevenção. Depois que o mosquito estar presente, isso são paliativos. Você não vai resolver o problema. Você não vai ficar com a vela de citronela o tempo todo acesa. Você não vai passar repelente todas as vezes, né, várias vezes ao dia. Nós temos que pensar o seguinte: nós precisamos prevenir a doença, os criadouros do mosquito, que são os ambientes que acumulam água. Esse é o grande objetivo. E importante dizer, as pessoas sempre relegam essa responsabilidade às autoridades de saúde pública. É, de fato, a responsabilidade do poder público. Mas não há como prevenir, combater essa doença se não houver
se não houver uma união, Consciência de uma cada um. consciência, uma união dos cidadãos juntamente com o Estado. Cada um tem que cuidar da sua casa em primeiro lugar. E isso é uma questão de solidariedade. Quando você previne a dengue, você está prevenindo para você, para sua família, para a coletividade como um todo. Esse sentimento que a gente tem que desenvolver, de solidariedade. O país gasta muito durante uma epidemia. Dinheiro que poderia estar sendo investido em outras coisas, como educação, por exemplo, né? Então, precisamos nos unir na busca da prevenção. E é muito fácil. Tá? Não é uma coisa de outro mundo. Nós só precisamos agir. Essa é a palavra de ordem. Agir. Nós precisamos... Cada um no seu local. Cada um se no todo seu mundo local. fizer. É um trabalho de formiguinha. Se cada um fizer a sua parte, no todo, nós vamos ter um grande resultado. Grande ganho, né? Exatamente. Agora, eu queria voltar um pouquinho na questão do sintoma da doença, né? A gente estava falando um pouquinho do sintoma da primeira parte da doença clássica, que é aqueles 7 dias de muita febre, dor no corpo, parará. E a dengue hemorrágica, que é perigosa, né? Que Exato. pode matar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os sintomas da doença, como as pessoas, quando estiverem sentindo o quê? Como é que se desenvolve isso em cada um? Muito importante esse tema, porque a doença, ela tem uma característica. Febre contínua. Toma o antitérmico, dá uma reduzida na febre, logo em seguida, passou o efeito do remédio, a febre volta a subir. Essa é a característica da dengue. 7 dias, no máximo, de febre elevada. Na febre hemorrágica da dengue, existem alguns sinais que nós chamamos de sinais de alarme. E o primeiro sinal é essa redução da febre, que acontece ali entre o 3º e o 5º dia da doença, dando uma sensação de melhora. Ah, tá. E que, de fato, isso não está acontecendo. Então, primeiro, redução da febre de forma repentina. Segundo, dores abdominais fortes, intensas e contínuas. Terceiro, pode haver vômitos, inclusive com presença de sangue, borra de café. E outro muito importante, que são sangramentos. Pode ser pelas fezes, pode ser na urina, né? E outros locais, inclusive no próprio vômito, uma cor de borra de café. Esses são sinais importantes. Que cada pessoa que sentir isso, esteja com dengue, e sentir um sintoma desse, precisa imediatamente retornar à unidade de saúde. E para finalizar, dizer o seguinte, a dengue não tem remédio. O único remédio da dengue é água, é líquido, água, chá, sucos. É isso que salva a vida na dengue, a ingestão de líquido. Fica desidratada na doença. Uma desidratação intensa e que às vezes chega à unidade de saúde e não se tem mais o que fazer. Então, hidratação é o grande remédio na dengue. Ok, Ailton, alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas, algum recado com relação a essa doença, a essa prevenção, para a gente finalizar? Enfatizar que só no ano de 2010 o Brasil registrou mais de 1 milhão de casos. Nós estamos em outubro, né? E até junho o Brasil já tinha mais de 700 mil casos. Nós não sabemos exatamente como é que vai ser o próximo verão. Na realidade, existe uma grande preocupação com o próximo verão, por conta da multiplicidade de vírus circulando, de vírus diferentes, as chuvas, enfim, vários fatores que nos levam a uma grande preocupação. Então é importante que a sociedade realmente participe das campanhas de mobilização em todo o país, no seu município, vista realmente a camisa, convide o seu vizinho, né, cobre dele, inclusive, que ele tenha uma atitude proativa, porque esse é o único caminho, a prevenção. Ailton, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade. Ok. Então, gente, depois dessas explicações todas do Ailton, nós não podemos ficar de braços cruzados, não é verdade? Vamos fiscalizar sim as nossas casas, porque a gente sabe que água parada é o paraíso do mosquito da dengue. Vamos cobrar a participação dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, para que todo mundo fique engajado nessa briga. Combinado? E o nosso programa fica por aqui. Entre no nosso blog, o endereço está aqui na telinha. Mande sua sugestão, o seu comentário, aquilo que você quer ver aqui no nosso Papo Saúde. Eu espero você. Um beijo, até lá!